A gente fala sobre economia, a inflação perdeu força, mas mesmo assim subiu acima do esperado no mês de janeiro. E os alimentos, de novo, foram os vilões desse início de ano. Sobre os impactos dessa alta, a gente conversa agora com a economista Ariane Benedito, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan, aqui no Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Ariane? Boa noite para você, muito obrigado sempre pela gentileza. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, os números são até curiosos, né? Porque a inflação perdeu força quando a gente fala. O IPCA ficou em janeiro agora 0,42%, antes 0,56% do mês de dezembro. Em 12 meses também tivemos uma desaceleração de 4,62% para 4,51%. Mas de que forma é preciso acender a luz amarela em relação à inflação? Se pode pressionar em relação ao futuro dos juros no Brasil e, claro, o custo de vida, né? Que todo mundo não está imune do custo de vida em relação à inflação dos alimentos. Exatamente, Thiago. Eu acho que a leitura que a gente tem que ter do indicador de inflação IPCA, primeiro que já fomos alertados pelo IPCA 15, né? Que é aquele indicador que mede os primeiros 15 dias do mês, que teríamos uma inflação mais alta e bem junto ali com a decisão de política monetária do Banco Central, a primeira superquarta deste ano, né? E, na sequência, com a divulgação da ata, o Banco Central deixou muito explícito que as expectativas da inflação ainda seguem desancoradas, ou seja, né, diante da meta que o Banco Central tem, que é 3,5% de inflação para esse ano, o Focus ainda traz 3,8% e a nossa projeção aqui 3,7%, né? Um pouquinho acima do que o Banco Central espera que 2024 a gente atinge ali, que é o centro da meta, 3,5%. E a inflação, ela está indo para esse caminho. Existe, então, o cenário de desaceleração inflacionária aqui no Brasil, que observado pela medição mensal, mas acendeu, sim, a luz amarela com essa primeira divulgação do indicador de inflação aqui no Brasil, porque o qualitativo do indicador não veio muito bom. Apesar que acho que pelas pesquisas, pelas análises que foram divulgadas, deu para perceber ali que existe um consenso de dissipação desses riscos para os próximos meses, né? Já é esperado, então, que o início de ano a gente tenha uma inflação mais alta, a gente sai de um cenário de final de ano onde o protagonista fica por conta do grupo de transportes, com passagens aéreas pesando bastante, mas a gente tem ainda serviços, que é o mais importante para o Banco Central, que pode vir mudar uma política monetária ou não, que o que está pesando agora ainda é serviços de hotelaria, porque a gente ainda está no período de férias. Passado isso, outros grupos vêm com mais protagonismos, como a educação, porque a gente tem essa questão das voltas às aulas nos próximos meses, a gente também tem reajustes de planos de saúde, então está uma balança ali de buscar entender se realmente vai continuar frustrando as expectativas, mas eu acho que o cenário de desaceleração ele é incontestável. Ariane, perguntando sobre o mercado financeiro, né? Hoje nós tivemos, em relação à Bolsa, uma queda de 1,33%, 128.216 pontos, e esse índice de inflação contaminou também o mercado. Nós tivemos, de novo, as ações do Bradesco derretendo. Essa semana o banco divulgou o balanço e o lucro teve uma queda. E eu não posso deixar de mencionar o dólar, né? O dólar já encostando nos R$ 5,04,99. A Bovespa, especificamente, também essas ações do Bradesco. O que a gente pode falar sobre isso? É perfeitamente isso. Ações de banco têm um peso muito grande no índice. Então, o Bradesco nem se fala, né? Acaba puxando bastante. Mas, sem dúvida, o resultado do IPCA hoje, com essa frustração das expectativas, causou a abertura dos DIs e a gente teve uma contaminação de queda para a Bolsa com incerteza, com mais aversão a risco. Lembrando que a Bolsa brasileira já passa por um período ali, né, fecha o mês de janeiro muito ruim e adentra fevereiro com esse cenário, retorno do Congresso, as discussões políticas. Então, esses primeiros dias agora de fevereiro são dias que vão tornar a Bolsa mais volátil e deve precificar os ativos de risco mais em queda. E aí, para findar, a gente teve alguns balanços importantes, como no caso do Bradesco, que tem um grande peso e potencializa esse cenário de queda para a Bolsa brasileira. Pois é, e só falando sobre o dólar, a gente vem acompanhando o comportamento do dólar há algumas semanas e não passa
limite de R$5, vamos dizer assim. Até ficar aquela aposta dos economistas, será que vai, não vai? Mas R$4,99 está encostando no 5, né? Tá, é o pior cenário, eu acho, do consenso, né? O dólar tem uma trava técnica ali dos 4,80, não sai disso também. Melhor cenário que a gente teve do dólar até agora é esses 4,80 e sempre buscando se aproximar a R$5, né? Tem a questão do impacto muito forte do cenário internacional. Iniciamos o ano, então, com a política monetária lá fora muito igual, né, do final do ano passado, nada mudou, juros ainda lá expressivos, nenhuma sinalização do Fed, isso acabou apreciando o dólar frente às principais moedas, isso tem um resquício aqui também. Mas tem a questão do fluxo, que ainda não vem para cá, a gente acabou perdendo no começo do ano, ou seja, uma conjuntura desfavorável para câmbio nesse começo de ano ainda. Então, eu acho que esse cenário de R$5 ele vai acabar se estendendo um pouquinho mais do que a gente esperava, Thiago. Conversamos com a economista Ariane Benedito. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Bom descanso, até a próxima. Obrigado, eu sempre um prazer, até a próxima. Obrigado.